Hoje a gente vai mergulhar em uma jornada profunda, daquelas que tocam a alma. É um caminho que vai do desespero mais absoluto a uma esperança que parecia completamente perdida. Tudo isso tirado de um texto antigo impressionante. Vamos ver como a fé pode ser testada no limite. E a grande pergunta que guia essa história é uma que, no fundo, todo mundo já se fez em algum momento, né? Quando parece que não tem mais saída, que a escuridão tomou conta, de onde é que a gente tira forças? De onde pode vir uma luz? Bom, a nossa jornada começa no ponto mais baixo que se pode imaginar. O autor aqui não alivia em nada. Ele faz questão de mostrar a dor de uma forma crua, de nos fazer encarar a profundidade do que é o sofrimento de verdade. Logo de cara, a imagem é de uma escuridão que foi imposta. Não é como se a pessoa tivesse se perdido no escuro por acaso. A sensação é de ter sido conduzida para lá, ativamente levada para longe da luz por uma força divina. E essa dor não é só algo abstrato, espiritual. Ela se torna física e de um jeito brutal. A linguagem aqui nossa, é para sentir na pele. O sofrimento é tão intenso que ele se manifesta no corpo como se estivesse envelhecendo a pessoa por dentro e quebrando sua estrutura. Aos poucos, essa experiência vira uma verdadeira prisão. A imagem de uma sebe, que é tipo uma cerca de arbustos, dá a ideia de uma armadilha que parece natural, impossível de escapar. E os grilhões, as correntes, parecem ficar mais pesados a cada dia. Nenhuma saída à vista. E talvez o pior de tudo seja essa sensação de ser um alvo. O sofrimento não parece aleatório, parece algo pessoal, deliberado. A pessoa se enxerga como o centro de um ataque implacável. E aqui chegamos ao fundo do poço. A força física já era, e o que é ainda mais devastador, o autor diz que a esperança na própria fonte da sua fé morreu. O que sobra quando até a esperança em Deus se vai? E então, no meio desse silêncio, desse vazio absoluto, surge uma única palavra. Uma conjunção que vira o jogo, que muda completamente o rumo da história. É o grande ponto de virada. A partir desse mais, a jornada muda de direção. Ela vai para dentro. Não é que as circunstâncias lá fora mudaram, mas algo muda na mente do narrador. A memória se torna ferramenta de resgate. Esse aqui é o momento crucial. É uma escolha consciente, deliberada. O narrador decide ativamente trazer algo à memória para lutar contra o desespero que está sentindo. A esperança aqui não é um sentimento que simplesmente aparece. É uma ação, uma disciplina da mente. E aqui a gente vê essa batalha interna acontecendo. De um lado, a realidade esmagadora da dor, a escuridão, os ossos quebrados, o desespero. Do outro, a verdade que a pessoa escolhe lembrar, misericórdias que não acabam, uma fidelidade que se renova. A memória não apaga a dor, mas ela coloca a dor em um novo contexto. A palavra-chave para entender essa virada é fidelidade. Não é sobre um otimismo vago, mas sobre acreditar em algo constante, leal, que não muda mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. É a âncora no meio da tempestade. E o mais impressionante é que essa fidelidade não é só uma lembrança de algo que aconteceu lá no passado. O texto diz que ela é um recurso diário. A misericórdia se renova cada manhã. Isso transforma a esperança de algo antigo em uma fonte de força para o aqui e agora. Só que essa esperança reencontrada não é o fim da linha. Ela não serve para ignorar a dor, mas para canalizá-la para um novo objetivo, a autoavaliação, a busca por um realinhamento. Com a esperança, o foco muda. Em vez de só esperar passivamente o sofrimento acabar, o narrador começa a olhar para dentro. A pergunta deixa de ser por que isso está acontecendo comigo e passa a ser, ok, o que eu posso aprender com isso? O que precisa mudar? E o texto propõe um processo bem claro, em 3 passos. Primeiro, esquadrinhar, ou seja, examinar a fundo os próprios caminhos. Segundo, provar, quer dizer, avaliar o que foi encontrado nesse exame. E terceiro, voltar para o Senhor, que é esse realinhamento consciente, é um chamado ativo à responsabilidade. Finalmente, a jornada chega a um lugar de força renovada. E é interessante ver que a esperança e a reflexão não apagam a raiva ou o desejo de justiça. Pelo contrário, elas dão a confiança para clamar por ela. O narrador agora se lembra de um momento específico em que, mesmo lá do fundo do poço, seu pedido foi ouvido.
Essa experiência do passado dá a ele a certeza, no presente, de que não está falando ao vento ao pedir justiça. E olha só a ousadia desse pedido, é direto. Acabou aquela sensação de ser um alvo passivo. Agora, existe a convicção de que a injustiça foi vista por uma autoridade maior, e o pedido é explícito: julga minha causa. A conclusão da história não é uma busca por vingança pessoal, é entrega da justiça a uma instância divina. O narrador expressa uma fé muito firme de que a retribuição vai acontecer, e ao fazer isso, ele se livra do peso de ter que fazer justiça com as próprias mãos. Então, o caminho que a gente percorreu aqui foi da escuridão para a memória, da memória para a esperança e da esperança para um clamor por justiça. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final bem profunda para a gente refletir. Será que a esperança consegue sobreviver de verdade se não houver a promessa de que, no fim das contas, a justiça vai prevalecer?